Olá, meu povo, boa tarde. Shalom Adonai para você, que Deus abençoe você grandemente, que Deus nos dê graça, nos dê a paz, nos dê entendimento, sabedoria, que a palavra dele seja revelada aos nossos corações. Nós precisamos que a palavra de Deus abra nosso entendimento, nossa mente, nosso conhecimento, porque se não houver sabedoria, inteligência da parte do Espírito de Deus, nós não podemos alcançar nada, nem discernir nada, nem falar nada, nem temos o direito de nada. E ontem a gente falou que o Senhor Machia, ele diz que ele é a videira, né? Ele é a videira e que o Pai é o agricultor. Então, o que é que um agricultor faz? Qual é o dever de um agricultor? Então, eu fui buscar aqui. Então, o agricultor tem a prática de cultivar do solo com o objetivo de produzir alimentos, matérias-primas, sendo uma das atividades econômicas integrantes no setor primário. Então, a função do agricultor é plantar, é cultivar. Então, é por isso que Deus é chamado de agricultor, porque ele cultiva, ele guarda, ele protege, ele defende, ele livra dos seus cereais ser atacado por pássaros, né? Que o agricultor, ele fica de olho quando o milho, a espiga já está ali grande, né? O pássaro vem para comer aquele milho. Então, o que é que eles fazem? Eles criam algum sistema para defender a sua lavoura, né? Esse hino aqui é muito lindo, vou ver se eu consigo cantar ele para nós. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom todo o tempo. E Ele nos conhece. Eu tenho dono e Ele cuida de mim. Se está frio, Ele esquenta, chorando acalenta, Ele é tudo pra mim. Eu tenho dono, com Ele tenho paz. Chega comigo, vai mexer com ele. Chega com meu pai. Irmãos, Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Nós temos que ser grata a Deus por tudo que Ele tem feito e tudo que Ele há de fazer em favor das nossas vidas. Nós temos um pai que é agricultor. Nós temos um filho que é o Salvador. Nós temos o Espírito que é nosso ajudador. É Ele que intercede por nós com gemido inexprimível. E Ele leva a Deus as nossas petições. Ele é quem leva a Deus as nossas orações. O que é oração? Oração é falar, né? Então, até uma criança sabe orar hoje. A oração é a coisa mais fácil que existe. Mas tem um porém. Nós não estamos disponíveis todas as horas para orar. Porque a oração, ela tem que ser inspirada, tem que ter inspiração. Através de quem? Do nosso ajudador, do nosso amigo Espírito Santo, que nos ensina, que nos orienta, a gente poder chamar e a gente poder fazer aquela oração a qual o Espírito Santo de Deus, ele vai dar gemido inexprimível por nós diante daquela situação que nós estamos enfrentando. Você sabe por que é difícil a gente se colocar diante de Deus para a gente orar uma vez, duas vezes, três vezes por dia? Porque a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. A nossa luta é contra o principado, potestade e denominadores. A nossa luta é contra os espíritos que atuam nas regiões celestiais e ali eles criam embarreiramento para que as nossas orações não ultrapasse aquela zona
que está uma camada, né? Ali, tipo uma camada, vamos supor, de aço, de alguma coisa dura, resistente. Que a nossa oração não está tendo força de romper aquele barreiramento. Então, como Daniel, ele se colocou 21 dias em oração, em busca, em jejum, porque ele estava num propósito. Mas o que aconteceu? O anjo veio para abençoar Daniel, mas o anjo foi impedido de descer até Daniel. Foi necessário que descesse mais um anjo, que ficasse lutando com o rei da Pérsia, para que o anjo Gabriel viesse ter com Daniel. Irmãos, existem coisas na nossa vida que é resistente, o bloqueio tem resistência. O diabo, ele é perverso, ele é negro, ele não quer que você rompa, ele não quer que você adquira, que você tenha as bênçãos que é necessário termos, porque a gente tem que romper esse barreiramento. Nós temos que romper essas cadeias, essas setas, essas lanças, esses dados inflamados que vêm todos os dias em nossa direção. Irmão, tem coisa na nossa vida que você quer buscar, que você precisa, que você necessita urgente daquilo. Você está me entendendo? Mas o adversário fica ali, na sua frente, impedindo, lhe embarreirando, colocando embarreiramento, colocando dificuldade, colocando picuinha, para que você desista, para que você não avance, para que você não tome acesso àquilo que pertence a você e que por direito, você tem direito de tocar e de pegar naquilo que é seu. Então nós temos que estar revestida, fortalecida, com as armaduras de Deus, com a couraça da justiça, para que a gente possa botar esse embarreiramento, esse impedimento, né? Sabe, irmão, os embarreiramentos como é que é? Você já viu uma tropa de militar? Uma tropa de civil, de polícias, que eles colocam seus escudos na frente, se protegendo dos ataques, né? Então eles fazem o quê? Eles fazem um barreiramento ali, para quê? Para que aqueles eminentes não passem, não haja destruição. Eles estão ali protegendo para que eles, seja o que for, um imóvel ou uma pessoa importante que está sendo atacada. Então há aquele barreiramento armados, né? Protegido com escudo, assim, põe o escudo. E assim, o inimigo cria esse tipo de embarreiramento no mundo espiritual, para que a gente não possa avançar, para que a gente não possa passar aqueles limites. E outro dia, essa semana passada, eu estava no monte orando, e a gente foi para o monte, era meia-noite, chegamos no monte, era meia-noite. E eu tô lá orando, eu e mais duas pessoas. E tô lá orando, e toquei no assunto que uma guerra que eu enfrentei no mês de março, no final de março. E eu comecei a tocar naquele assunto lá na oração em cima do monte, falando com Deus e apresentando a Deus aquela situação. Irmãos, enquanto eu estava ali apresentando e falando com Deus, apareceu um anjo todo negro, todo de preto. Apareceu assim na minha frente. Aí eu comecei a orar, comecei a guerrear, comecei a golpear, comecei a dar os golpes naquele adversário ali, entendeu? E ali, após aquilo ali, Deus me trouxe um entendimento porque que tinha havido aquela situação, aquele conflito. O que tinha acontecido foi através de adversidade, de ódio, de raiva, de inveja, que o inimigo agiu da forma que agiu. Então, a partir daquela hora, irmãos, que eu orei, que Deus me revelou aquele adversário, e eu tive o discernimento, ele me deu o discernimento, o porquê que estava acontecendo aquela causa, as coisas voltou ao normal. Porque, irmão, quando você está sendo agredida, sendo perseguida, sendo
desmoralizada, né? Estão tentando diminuir você na área do seu trabalho. Tem alguma coisa, as coisas não acontecem por acaso, irmão. O inimigo, quando ele quer atacar, ele começa a pesquisar, ele começa a escutar, ele começa a pesquisar. Aí chega a hora que o adversário põe o plano dele em ação. Então, se você não tiver discernimento, se você não estiver preparada, ele te derruba e você cai e fica prostrado, atolado no lamaceiro, no lamaçal da derrota, do fracasso. Então, é assim que o inimigo faz. Então, graças a Deus, irmãos, eu tenho um dispositivo que quando as coisas estão acontecendo, que eu começo a ver, eu digo, opa, aí já está cheio, o inimigo já está armando as armas dele, já está preparando alguma. Então, nós já temos que também correr e buscar a presença de Deus, orar sem cessar, clamar o nome do Senhor e clamar o sangue do Senhor e apresentar os lados, apresentar as pessoas, apresentar aquela situação. Então, você está vivendo um momento, você sabe como chegar para Deus e você apresentar a situação que você está enfrentando. Você está entendendo? Então, não há ninguém melhor do que eu e você mesmo orar pelos problemas que estejamos enfrentando. Então, nessa tarde, quero levar essa palavra para você, porque, como o Senhor disse, o Machia disse, a videira da verdade é o Machia. E o pai é quem? O agricultor. Então, o agricultor, ele se preocupa em arar a terra, em colocar semente, em proteger a semente, em verificar se a semente foi realmente germinada na terra, preparar ali, juntar a terrinha todos os dias, é isso que ele faz. É isso que o pai faz, cuida de um filho, cuida de tudo na nossa vida. Ele não nos desampara em hora nenhuma. Somos nós que deixamos, esquecemos, não se preocupamos, deixamos sempre para o outro dia, deixamos sempre para quando temos tempo, deixamos sempre para quando a gente puder. Então, nessa tarde eu quero dizer para você, Deus tem um renovo na nossa vida. Ele está preparando algo sobrenatural para derramar sobre mim e sobre você. Eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em prol das nossas vidas. E eu agradeço ao Senhor, pois a tua palavra disse que tudo que desejarem e pedirem, lhe será dado. Então, nessa tarde, nós pedimos que haja paz no reino de Israel. Pedimos que haja paz nos muros de Jerusalém, que haja paz na entrada de Jerusalém, que haja paz nos comandantes e ministros de Jerusalém. Que Deus abençoe todos nessa tarde, trazendo a capacidade, trazendo a justiça, trazendo a libertação, trazendo a transformação, trazendo um legado de bem, de vitória, de cura, de transformação na sua vida. Que Deus traga um legado nessa tarde sobre a sua vida. Que Deus te enlargueça a tua tenda, que Deus faça resplandecer sobre você algo sobrenatural. Que a bênção do Deus de Abraão te acompanhe todos os dias da sua vida. Que você possa receber a bênção, porque Jabes, ele fez uma pequena oração, mas foi uma oração que mudou a vida dele. Ele disse, Senhor, eu quero ser uma arrematadora para ti. Ó, que me abençoe, abençoe-me muito mesmo. E me alargue as fronteiras para que eu possa viver de maneira abundante. Ele disse, ó, que me abençoe, abençoe-me muito mesmo. E me alargue as fronteiras para que eu possa viver de maneira abundante. Que seja comigo a tua mão, o toque da grandeza e me preserve do mal. Mantendo-me segura a herança, de modo que não me sobrevenha a aflição. Então, que Deus nessa tarde possa abrir nossas fronteiras, que Deus possa enlarguecer nossa tenda, que Deus possa abrir portões, como diz Isaías 45, que Ele vá na nossa frente, quebrando os punhos de ferro,
quebrando, desfazendo, anulando, neutralizando as orações contrárias, repreendendo os embaraços, repreendendo o pulgão, repreendendo o devorador, repreendendo a mortandade, repreendendo os assaltantes, homem da mão armada, repreendendo os psicopatas, os homens perversos, os homens maus, os sequestros, as adversidades que estão surgindo, que estão acontecendo nos lares, em todos os lares e países, nações que estão sendo bombardeadas, atacadas, lares que estão sendo perseguidos. Meu Deus, que o Senhor nos ajude nessa tarde, que o Senhor é nosso agricultor, o Pai é o agricultor, Jesus, o Senhor é Yeshua e a Machia, o Senhor é a nossa videira verdadeira, e eu tenho certeza que o Senhor não vai nos deixar cair, a madeira não vai se estragar, a madeira que está nas tuas mãos não fica envergada, nem fica encurvada, nem fica oca, nem fica cheia de cupim, mas nós precisamos nessa tarde que o Yeshua e a Machia prepare, levante, ergue, estende uma bandeira de justiça em favor da nossa vida nessa tarde, dentro dos nossos próprios lares. Que Deus repreenda o devorador, destruidor, cortador e migrador, que ele assine documento de casa, que ele libere causas na justiça, que ele libere causa no INSS, que Deus resolva, que Deus desça na terra como general, como juiz, como embargador, desembargador, como salvador e libertador da nossa vida. Que Deus abra as portas que estiver fechada em algum órgão público que nós precisamos ter acesso, que possamos alcançar a graça e a bênção do Pai, do nosso Criador, do nosso agricultor, que é o Elohim. Que Deus nos guarde, nos proteja e nos abençoe, porque nessa tarde, assim como nós somos os ramos que estamos enxertados nessa videira, nós iremos florescer, nós iremos prosperar, nós iremos dar bom fruto, porque o nosso Pai agricultor está regando, está cuidando, está zelando e está defendendo nessa tarde todas as nossas causas. Deus abençoe você. Nunca se esqueça que o guarda de Israel, ele não tosqueneja, nem dorme, nem dormitará. O guarda de Israel guarda a sua saída, a sua entrada e a sua permanência. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Hoje é tarde de vitória, hoje é tarde de renovo, hoje é tarde de novidade. As coisas boas irão acontecer dentro de um abrir e fechar de olho. Porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E operando Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Deus abençoe.